todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. E hoje, gente, nós vamos falar o quê? Sobre um tema que muitos de vocês têm perguntado e que parece que é um negócio meio sazonal, entendeu? Vai chegando ali perto de março, abril, a galera começa a querer se arrancar os cabelos por conta do tal do imposto de renda. E esse ano nós tivemos inúmeras mudanças em relação à obrigatoriedade, até mesmo no programa da Receita, mas fiquem tranquilos porque hoje eu vou trazer uma especialista para responder as principais dúvidas, só que o foco do vídeo de hoje vão ser justamente os investimentos lá fora, os investimentos que vocês fizeram diretamente na bolsa lá fora, que eu sei que muitos de vocês têm dúvida. E aí, se acalmem porque nós teremos mais conteúdos ainda sobre imposto de renda para falar do restante das outras dúvidas que vocês possam vir a ter. Inclusive, se vocês tiverem mais algumas dúvidas que não forem respondidas no vídeo de hoje, podem utilizar os comentários para escrever. E é claro, antes de chamar minha convidada, eu já peço também para quem tá me assistindo nesse momento, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se vocês são novos por aqui, são sempre todos muito bem-vindos. E agora sim, eu já quero dividir a minha tela com Jéssica, a mulher especialista que vai conseguir nos ajudar e clarear um pouco mais essa questão do imposto de renda no exterior. Jéssica, eu queria que nesse momento você se apresentasse para a galera entender quem que vai ensinar eles hoje e aí depois a gente já parte para as perguntas para responder as dúvidas da galera. Olá pessoal, que prazer estar aqui, Bea. Eu me chamo Jéssica Garcia, eu sou contadora, especialista em imposto de renda para investidores de bolsa. Eu estou atuando aí respondendo dúvidas todos os dias há mais de 3 anos. Então assim, no mínimo 15 mil pessoas eu já consegui ajudar. Se você tem uma dúvida, você vai sair desse vídeo, certeza, mais esclarecido sobre o assunto imposto de renda no exterior. Boa! E também qualquer dúvida, vocês estão vendo o @ da Jéssica aí no Instagram, qualquer coisa vocês vão lá encher a caixinha dela também, mas como eu disse pra vocês, podem escrever aqui nos comentários que eu ainda vou preparar mais alguns conteúdos sobre essa questão do imposto de renda. E aí, sem mais delongas, Jéssica, eu já quero trazer a primeira pergunta, porque inclusive eu fiz um vídeo trazendo essa informação, mas que depois, inclusive, a gente conversou, né? E você falou assim, olha, Bea, essa obrigatoriedade de quem tem investimento lá fora talvez não é bem assim. E aí eu quero te perguntar, então, né? Quem tem investimento lá fora, no exterior, na Bolsa de Valores, direto lá nos Estados Unidos, por exemplo, está obrigado a entregar a declaração anual do imposto de renda? Não está obrigado. Vamos lá, pessoal, vamos entender isso aqui, como é que funciona. Hoje, a Receita diz o seguinte: você está obrigado a entregar a declaração somente se você cumprir um dos critérios legais. Todo ano a Receita vai lá, coloca na legislação 7, 8 critérios todo ano. E aí você vai lá e verifica. Me enquadrei em um e apenas um dos critérios? Tenho que entregar a declaração. Estou obrigado por lei. Mas nesse ano, vocês viram por aí que mudou realmente a regra, uma das regras, que é a regra da Bolsa de Valores. E lá eles não especificam se é Bolsa de Valores brasileira, Bolsa de Valores no exterior, eles colocam inclusive no plural, Bolsas de Valores. Então, neste caso, mudou. Até ano passado, se você tiver uma operação, R$1 na bolsa, ou CPF em uma nota de corretagem, você estava realmente obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Isso para bolsa aqui, para bolsa lá. R$1 investido tinha que entregar. Mas agora a regra mudou. A regra é a seguinte: se você investiu, alienou, ou seja, vendeu ativos de bolsa no ano de 2022, aí tem letra A e letra B, né? Até 40 mil no ano, se você vendeu até 40 mil no ano, você não tá. Acima de 40 mil, tá obrigado. E aí tem um ou se você fez alguma venda que seja tributável. Por exemplo, vendeu FII, tributável. Vendeu BDR, tributável. Vendeu ações aqui Brasil, tributável. Tá, mas e no exterior, Jéssica? No exterior, a regra é um pouquinho diferente, né? Porque lá, para ser um rendimento tributável, esse lucro que você obtém na venda, tem que ser vender mais do que 35 mil no mês. Então, por isso, para esclarecer tudo isso, porque aqui falando pode ficar confuso, mas eu não entendi, eu tô obrigado, não tô? Só por ter comprado, de repente até uma BDR, nem precisa ser lá fora. Não tá, obrigado. Mas você tem que verificar os critérios. E por isso, Bea, eu criei
algo exclusivo aqui para vocês, que é um presente, um e-book, que é o Guia do Imposto de Renda no Exterior, mas que vai servir para você descobrir se de fato está obrigado ou não a fazer a declaração. Maravilhosa, porque eu abri o e-book, inclusive, e lá você deixou bem bonitinho pra galera ir ticando ali se elas cumprem algum daqueles requisitos e elas já vão entender de cara se elas vão precisar ou não, né? Porque no caso do exterior, como você disse, tem algumas questões que são um pouco diferentes, né? Desde a venda acima de 35 mil, que pode ter gerado algum tipo de imposto que te obriga a declarar. A questão do recebimento de dividendos, né? Você tem aqueles 28 mil, os quebradinhos, que eu nunca lembro que quebradinhos são esses, né? Mas se a pessoa receber mais do que isso, eu acho que ela entra nessa questão também, né, Jéssica? Os 28.559,70. Se ela receber rendimento tributável. E aí, pessoal, só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é só do exterior. Você recebe um salário. O salário é rendimento tributável. Se você recebeu o salário, não chegou a 28, mas daí recebeu também dividendos, que no exterior são tributáveis, né? Então, quando você soma os dois, passou dos 28... Então, tá obrigado. Tem que tomar esse cuidado, porque, por exemplo, bens e direitos. Não é que você tem que ter 300 mil em ações no exterior ou no Brasil. É no geral. Pega a tua casa, o teu carro, a tua conta corrente, vai somando. Passou de 300 mil, você tá obrigado também. Dentre outros critérios. Por isso que a gente não pode vir aqui e falar assim, mandou R$1 para fora, investiu lá em uma ação, você está obrigado. Não é mais assim. Até o ano passado era. Então você vai jogar no Google e vai encontrar várias pessoas dizendo que sim e tal, mas a maioria é realmente de coisas do ano passado. Porque ano passado a regra era outra. A regra dizia: você operou na bolsa? Sim. Qualquer bolsa, Brasil ou exterior. Operou? Operei. Então você estava obrigado. Aí a regra de bolsa mudou. Mudou e mudou muita coisa, inclusive sobre o próprio programa da Receita, pelo que eu vi. E aí, inclusive, eu já quero trazer a segunda pergunta em relação a isso, né? Porque já eu acho que o terceiro ano consecutivo que tem mudanças no programa da Receita e que às vezes muda o código ou muda a forma que a gente vai fazer a declaração de determinados ativos. E aí que vem a grande pergunta, que provavelmente vai ter uma grande resposta, que é: como eu declaro stocks, ETFs, REITs? Quando a galera vai declarar lá, né? Porque agora eu acho que você tem como colocar o ticker dessas coisas, mas não sei se efetivamente isso vai entrar na parte do exterior. Jéssica já vai responder pra gente. Mas, por exemplo, quando eu for lá colocar os ativos que eu tenho que utilizar algum câmbio, fazer a conversão. Lá na descrição, eu tenho que colocar alguma coisa na descrição. O que mudou para esse ano e como que essa galera vai declarar esses ativos, Jéssica? Perfeito. Desde a declaração do ano passado, nós temos realmente uma divisão um pouquinho diferente, que antes era só códigos, agora é grupos e códigos. Então, desde o ano passado é assim e continuou nesse ano. Porém, a gente tem que saber relacionar. Por exemplo, ETFs, REITs, stocks, eles são o equivalente Brasil, assim, pensando em tributação, tá? Senão a BM me pega aqui. Mas pensando em tributação, ETFs, ETF, tá? REITs e stocks, ações. Então, para a gente ter esse racional, fica mais fácil a gente encontrar lá na parte de bens e direitos onde que a gente vai declarar. Fica mais fácil você se localizar. Não se preocupe, eu vou passar grupo e código aqui. Mas eu sempre digo que quem aprende não depende. Então eu quero que você entenda o racional para você poder buscar. Porque se ano que vem a Receita resolve mudar o número do código de novo, você vai ficar dependendo. Mas o número agora mudou. Não precisa. Quando você vai lá em bens e direitos e começa a escrever fundo de índice, ele puxa para você o código. Então, você consegue procurar na parte de bens e direitos e, com isso, não depender de alguém te dizer qual é o número do grupo, qual é o código, tá? Mas, se vocês querem já anotar, os ETFs é o grupo 7, que é de fundos, e o código é o 9, que é demais fundos de índice de mercado. Então, se você for procurar, escreve lá fundo de índice que vai encontrar também. É o mesmo do Brasil, Jéssica? Sim, é o mesmo. Tanto Brasil quanto qualquer coisa fora, você lança no mesmo grupo e no mesmo código. REITs e Stocks vai ser grupo 3, código 1. Então, o grupo 3 é participações societárias, código 1 que é ações, inclusive as listadas em bolsa. Aí, o que muda, então? Como é que eles vão saber que essa aqui é uma ação listada no exterior? Porque no país, que é um campo que eu também devo preencher, vem sempre por padrão Brasil. Brasil, 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 sempre. Aí você tem que lembrar de mudar. Aqui você tem que selecionar
o campo Estados Unidos, por exemplo, se é realmente lá que você investiu. Aí você muda o país. Ai, mas e o CNPJ, Jéssica? Porque eu não tenho CNPJ, porque foi fora. Quando você selecionar país, Estados Unidos, o campinho CNPJ some. Então, não se preocupe. Ah, mas está aparecendo. Vai sumir quando você mudar o país. Por isso que você segue essa ordem. E aí, essa parte nova, né, Bea, dos negociados em bolsa. Essa é a novidade, né? Agora apareceu um campinho pedindo, é negociado em bolsa, sim ou não? E aí você precisa responder. Obviamente, se você negociou em bolsa, se é um ativo de bolsa, você vai dizer que sim. Dizendo que sim, aparece um novo campo, que é o código de negociação. E eu vi muitas dúvidas do pessoal pedindo o que é código de negociação? Né? O pessoal sabe, mas quando chegou ali bugou, né? Não sabe mais nem o que é código de negociação. Então, o código de negociação, pessoal, é o ticker, né? Aqui no Brasil, a gente sabe, as letrinhas com o número depois. Pois é, lá no exterior é um pouquinho diferente, né? O ticker é diferente, o símbolo. Mas é aquilo, o tickerzinho é o que você vai pôr nesse campo. E é obrigatório? Você vai ver que sim. Ele dá, inclusive, erro. Você seleciona negociado em bolsa, sim, e deixa o campo em branco, ele não vai deixar você entregar a declaração. Então, precisa? Precisa. Boa. E sobre a questão do valor que você pagou nesse ativo. Paguei $10. Como que isso vai aparecer ali dentro da minha declaração? Porque eu mudei ali o país. Ele automaticamente muda a moeda corrente ali ou eu tenho que fazer alguma conversão ali no meio do caminho para dizer, olha, eu paguei X valor? Bom se fosse, né? Mas assim, quando a gente está investindo... O Brasil, ele tem algo chamado princípio da universalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do bem estar aqui ou estar em qualquer lugar do mundo, se você está obrigado a entregar a declaração, você tem que informar isso na declaração. Então, precisa informar? Precisa. Mas a declaração só aceita real. E você investiu em dólar. E aí? E aí que você vai ter que converter, né? E aí que... Ah, mas qual é a conversão? Eu sempre quando chega nessa parte, eu costumo ficar, meu Deus, se eu falar isso pro pessoal... Mas assim, ó, a conversão, ela é com base no último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então, assim, Meu Deus! É um rolê... Então, eu chego nessa parte e falo, putz, não sei se eu digo isso, mas para tranquilizar vocês, eu não vou saber fazer isso, eu não vou saber converter. A maioria das corretoras, por exemplo, e aqui eu só estou dando exemplos mesmo, né? De relatórios que eu sei, que dão bem certinho, que funcionam. Da Avenue, por exemplo. Temos a Nomad também, que eu acabei de receber o conteúdo deles em imposto de renda e tá lindo. Então, assim, ó, eles vão traduzir para você. Eles vão fazer a conversão. E eu testei, eu bati, eu fui lá no Banco Central. Mas se você quer conferir, não tem problema. Vai lá no Banco Central, procura a taxa PETAX, faz as suas conferências em relação a essa conversão que eles vão te dar no relatório. Mas eles vão te dar um relatório em reais. Tá? E aí, maravilhoso. Não, tem que ser. Por isso eu sempre digo que contadora, pelo menos, procura investir em corretora que facilite a declaração. Tem que ter relatório que facilite a declaração. Então, pensa nisso também na hora de escolher por onde você investe, porque facilita muito, né? Você vai realmente copiar lá o que eles te dão e colar na parte da declaração de imposto de renda. Sabendo... E aqui vai um truque, uma dica. Na parte de bens e direitos, pessoal, independente se você está lançando uma ação de fora, uma ação daqui, a tua casa, o teu carro, o que for. Eu sempre digo, o que você tem que ter em mente, eu não sei o que pôr na discriminação. Tenha em mente o seguinte, vamos dizer aqui de um carro só para ficar mais fácil. Vamos dizer que você comprou um carro. E aí, você contou para tua mulher, comprei um carro. Como assim? Que carro? Que marca? Que placa? Que cor? Que ano? De quem? Qual a nota de corretagem? Quanto custou? Como que você pagou? Finge que alguém está te interrogando. Todas essas informações são as informações que você deve pôr na discriminação. Então, quando a gente está falando de investimentos do exterior, não é diferente. Então, qual é a ação? Qual é o ticker? Qual é o nome do ativo? Em qual corretora que você operou isso? Qual era o valor? Qual é a cotação do dólar? Essa taxa PETAX que a gente chama? Qual foi a taxa que você usou? Qual é a quantidade de ativos que você tem? Então, essas informaçõezinhas, o que sobra não atrapalha.
tá? É melhor ter mais coisas na discriminação do que faltar alguma coisa. E a Receita não tem um critério, assim, para ações e outras coisas do exterior, ela não diz o que você tem que pôr, tá? Então, ela não dizendo, a gente vai por bom senso. Boa, maravilhoso. E aí, Jéssica, vamos para então outra pergunta, que é justamente a questão dos dividendos, porque muitos investiram lá fora pensando na renda passiva em dólar e existem alguns processos que precisam ser feitos para quem recebe dividendos em dólar, né? E aí, eu acho que inclusive esses processos vão acabar refletindo também na nossa própria declaração do imposto de renda. Que processos são esses? O que as pessoas têm que fazer com esses dividendos e como que elas vão alimentar eles até chegar na declaração anual do imposto de renda? Muito bem. A polêmica, mas eu recebi centavos. Eu preciso fazer carnê-leão? Gente, contador normalmente vai falar precisa fazer sim, larga a mão de ser preguiçoso e vai fazer carnê-leão. O que acontece? A gente nunca sabe, por exemplo, a Bea vai me perguntar, eu tenho que fazer, Jéssica? Eu recebi dividendo do exterior, ou até mesmo eu recebi dividendo de BDR, que se enquadra nessa parte, é igual, né? Eu preciso fazer carnê-leão? Eu não sei da vida da Bea, eu não sei se ela de repente recebe aluguel de outra pessoa física. Porque aluguel de outra pessoa física também vai no carnê-leão. E aí soma-se os rendimentos do carnê-leão e vai chegar o momento que ou você tem que pagar imposto ou não, dependendo da faixa ali de imposto de renda. Até R$ 1.903, até então, né, é esse valor, não precisa pagar imposto de renda. Mas daí precisa fazer carnê-leão? É melhor. E eu vou dar alguns porquês que é melhor. Na hora da declaração do imposto de renda, você pode simplesmente importar os dados do carnê-leão. E com isso, você garante que vá para os campos certos. Porque talvez você não lembre que a parte de imposto pago eu tenho que colocar lá na aba tal, no código tal. Se você esquecer, como é que faz? Então é mais fácil, fez tudo no carnê-leão, que é um programinha didático web, é dentro do ECAC. Vai lá no ECAC, digita carnê-leão. A interface, né, a telinha é muito fácil mesmo de ser preenchida. Preenche tudo lá, de acordo com o relatório da corretora que você vai receber. Preencheu lá, show. Na hora da declaração, importa e ele vai vir tudo para o campo certo. E aqui um detalhe importante. Ano passado, na declaração do ano passado, fazendo essa importação, não estava puxando o campo imposto pago. E a Receita até avisou, lá do ajuda da Receita, estava escrito, ó, não estamos importando imposto pago. Alguém leu? Provavelmente não. Então, assim, provavelmente não. Mas nesse ano, a Receita mudou, eu já testei, já validei e sim, está preenchendo todos os campos que precisam ser preenchidos quando você faz essa importação do carnê-leão. E outro fato, Bea, é que o pessoal também pergunta assim, eu recebi, sei lá, eu tenho 20 ações diferentes, recebi 20 dividendos, eu preciso lançar um por um no carnê-leão? Eu sempre dizia que sim, porque afinal lá dentro tem dia, mês e ano para você preencher. Se tem dia, mês e ano, é o que você recebeu em cada dia daquele mês. Aí eu mandei um e-mail para a Receita Federal, nessa semana que passou, e eles me responderam, né? Eu confirmei com eles, eu posso fazer um lançamento só por mês? Porque afinal, depois, na hora que eu importo na declaração, ele consolida tudo mesmo e me traz uma informação por mês. Então, por que eu precisaria lançar em aberto, né? E aí eles responderam, então, confirmação da Receita Federal mesmo, tá? Dizendo que sim, pode fazer um lançamento só por mês. Então, você consolida tudo que você recebeu. Vamos facilitar um pouquinho, né? Consolida tudo que você recebeu e faz um lançamento só no carnê-leão. Então, facilita na hora da declaração. O pessoal sempre reclama de, eu não consigo preencher na declaração ao longo do ano. Carnê-leão você consegue. Então, vai fazendo, né? Tudo que dá para adiantar, eu acho que não tem problema nenhum. Então, bora lá. Boa, ficou um tiquinho mais fácil nesse sentido, né? E aí, vamos lá. Uma pergunta que acabou surgindo muito, Jéssica, porque isso aconteceu, inclusive, com algumas ações aqui no Brasil, né? Nós tínhamos empresas que estavam listadas aqui e que acabaram fechando o capital aqui e foram lá para fora. E aí, o que elas fizeram? Pra galera que não quis vender essas ações e tal, elas receberam um BDR em troca de tudo isso. E aí vem a tal da dúvida, né? Nós tivemos, por exemplo, um Banco Inter que acabou fazendo isso e tal. Beleza,
eu recebi um BDR em troca da minha ação. Até no ano passado eu estava declarando que eu tinha uma ação de Inter e agora eu tenho um BDR de Inter. Como que fica essa situação ali no meu imposto de renda? Show! O que tem que acontecer é a vida real mesmo. A gente sempre tem ali em bens e direitos 2 colunas, 31/12/2021, nesse caso, e 31/12/2022. Em 31/12/2021, vamos dizer que você já tivesse a BDR. A BDR não, a ação aqui do Inter, por exemplo, já tivesse a ação. Então estava lá, no campinho de ação, tal, lançado, tudo certo. E aí, com isso, você ganhou a BDR e no final do ano, então em 31/12/2022, você não tinha mais ação, tinha uma BDR. Aquele campinho da ação, você deixa 0 em 31/12/2022 e, se quiser, coloca no final da discriminação, convertido em BDR. Beleza, e deixa 0. Cria um novo item com BDR e coloca, que é um outro código, né? Por isso a importância de realmente criar um novo item. Cria um novo item e coloca lá BDR e coloca bem certinho aquilo que de fato você recebeu dessa BDR. Poxa, muito mais simples, eu acho, do que o pessoal estava efetivamente esperando. E como você disse, nada mais é do que a vida real, do que efetivamente acabou acontecendo. E aí, Jéssica, por último, mas não menos importante, e aí isso vai acabar servindo nem tanto só para declaração no imposto de renda, mas para quem investe lá fora, né? A galera, quando vende, por exemplo, mais de 20 mil reais aqui, tem que ir lá, gerar o DARF bonitinho, pagar até o último dia do mês subsequente, E aí tem que entender a alíquota ali, né, do que é, se vai ser o 15, se vai ser o 20, se tem a ver com day trade ou se é operação normal. E lá fora, quando a galera talvez vende mais de 35 mil reais ali no mês, o DARF que ela tem que gerar um DARF, vai ser como o que a gente gera aqui, até mesmo no mesmo código. Como que funciona essa questão? Muito bem. Eu digo assim, ó, que quem investe no exterior, uma hora ou outra, vai conhecer 3 programas. Em algum momento da vida vai conhecer. Ou a declaração de imposto de renda, ou o GCAP, ou o Carnê-Leão. Então, investir no exterior, a probabilidade de na vida você passar pelos 3 é muito grande. Então, a declaração de imposto de renda é o que a gente estava falando aqui até agora. Falamos do Carnê-Leão, que é usado, então, para dividendos do exterior e também dividendos de BDR. E agora a gente vai falar do GCAP, né? Então, o programa GCAP, ele é utilizado para quem investiu mais de 35 mil no exterior, fez lá. E aí, tá, eu vendi realmente 35 mil. E agora? Eu tenho que pagar. Ah, mas eu tenho prejuízo. Não, deu prejuízo. Não, se deu prejuízo, não é como na Bolsa Brasileira. Prejuízo no exterior, bate no peito e fala, beleza, assumi, levei pra vida. Porque não vai poder compensar, né? Não pode compensar com nada. Então, deu prejuízo? Não esquenta. Agora, deu lucro? Deu. Foi em vendas do mês acima de 35 mil reais no mês? Foi. Ah, então, GCAP é o programa que você precisa. Você vai lá no Google, digita GCAP 2023, se for referente a operações desse ano, 2022, se for referente ao ano passado. É um pouquinho diferente o nome, né? O nome realmente refere-se à operação que você está fazendo. Tá fazendo uma operação em 2023? O programa é o de 2023 mesmo, tá? O nome do programa. Baixa o GCAP, esse não é online, esse tem que ser realmente na sua máquina. Vai baixar esse programa e ali você vai preencher com base no quê? Com base no relatório da corretora, tá? Então, você vai utilizar, se você vendeu mais do que 35 mil, aí você preenche todos os dados solicitados. E aí, resumindo, tem isenção, estoque, REITs, ETFs, ADX, inclusive se for day trade, até 35 mil em vendas no mês. Prejuízo, perdeu. Vendeu acima de 35, vai pagar 15%. É sempre 15%? Bom, até 5 milhões é 15. Depois a gente vai seguir aí uma tabela. Mas até 5 milhões é 15%. E como é que eu faço a DARF? Nesse caso, não é você que faz a DARF. Você preenche os dados no programa e o programa te dá a DARF. Só para isso, você tem que preencher no lugar certo do programa. E não tem, pelo menos não até hoje, lá no programa um campo específico para você... Ah, tá aqui, ó, tá escrito exterior. Não, ele vai estar escrito bens móveis. Dentro de bens móveis, você vai encontrar ali essa parte para conseguir declarar as operações do exterior. E aí o código da DARF, mas não tenho certeza se eu mostrei no campo certo. Quando você gerar a DARF no programa,
vai aparecer ali o códigozinho 8523. Aqui o nosso 6015, lá é 8523. Então, para ter certeza que você colocou no campo certo do GCAP, quando você gerou a DARF, precisa aparecer 8523. Se aparecer, show de bola. Mas a regra do prazo é a mesma daqui, é a mesma da Bolsa Brasileira. Tem que ser até o último dia útil do mês seguinte aquela venda, aquele lucro que você teve. Boa, acho que, assim, é muito louco, né, Jéssica? Porque quando a gente traz esse assunto, a galera começa, parece que se perguntar umas 5 vezes, será que eu deveria mesmo investir? Mas é que eu acho que isso geralmente é um impacto que a gente tem ali, as primeiras vezes que a gente vai fazendo. E que eu também tive isso, né? Então, depois a coisa vai ficando meio que no automático, quando muda alguma coisa. Hoje, ainda bem que tem as redes sociais, porque agora vocês também estão aqui para tirar várias dúvidas que a gente tem e acabar facilitando bastante, né? Então, as explicações, muitas vezes, elas são um pouco mais longas, porque todo mundo precisa entender o porquê daquilo que tá fazendo, mas às vezes ali na hora de fazer no programa é muito mais simples do que a galera tá imaginando. Então, não deixem de investir lá fora por conta dessa questão do imposto de renda, tá, gente? Tudo é uma questão depois de prática e óbvio que com todas as respostas que a Jéssica trouxe hoje pra nós aqui, ficou muito mais fácil. Então, Jéssica, eu queria de verdade agradecer a disponibilidade de tempo que você tirou pra responder essas dúvidas que eu tava recebendo de diversos seguidores. Eu tenho certeza que ajudou demais eles. Reforço pra vocês, pessoal, deem uma olhadinha no e-book que a Jéssica deixou aqui embaixo pra vocês entenderem se vocês estão nessa obrigatoriedade ou não de entregar essa declaração. E reforço também o convite para que, se tiver alguma dúvida, podem escrever nos comentários ou até mesmo procurem a Jéssica lá no Instagram, porque eu tenho certeza que tem muita dúvida que está sendo respondida por lá também, beleza? Mais alguma coisa a acrescentar, Jéssica? Eu queria dizer aqui só, Bea, que isso que você falou é perfeito. Você não pode deixar nunca se paralisar por medo. Ah, mas eu tenho medo do imposto de renda. Tá tudo bem ter medo. Você não pode só deixar que ele assuma o volante. Você tem que comandar, né? Ele vai junto, ele vai de carona aqui. Mas ele não mexe no som, ele não puxa freio de mão. É você que tá no comando, sempre. Então, você não vai deixar de investir, de crescer, porque você tem medo de uma obrigação. E como você mesma falou, vai ficando mais fácil, porque vai ficando no automático. E cada dia mais a gente tem ferramentas e pessoas para nos auxiliar nisso. Então, eu estou disponível lá para vocês. Podem sim, eu sempre falo, precisando grite, então vai lá gritar que eu te respondo também. Obrigada pela oportunidade, Bea. Imagina. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até o final do vídeo. Se vocês chegaram até o final e ele foi útil pra vocês, não esqueçam do like, não esqueçam de compartilhar com quem possa se interessar. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.